Esse é um dos que seguiam a Jesus. Oh, pobre homem. Você também é do grupo dos discípulos, não é? Essa mulher está louca. Eu nem mesmo o conheço. Homem, eu estou reconhecendo o seu rosto. É você mesmo. Você é um deles. Eu estava lá quando você cortou a orelha daquele outro soldado. Não sou eu. Juro que não sei do que vocês estão falando. Não sou quem vocês dizem. Senhora, o que está acontecendo? Eu acabo de chegar de Cirene com meus 2 filhos para a festa da Páscoa. Encontro grande tumulto em Jerusalém. Eles prenderam Nazareno, o que fazia milagres. Estão espancando dentro da casa de Caifás, o sumo sacerdote, desde as primeiras horas da madrugada. Mas por quê? Ele dizia ser o Filho de Deus. O Messias? Eu não aguento mais ouvir esse sofrimento. Já é quase manhã e eles ainda estão espancando. Jesus não fez nada demais para merecer tudo isso. Ei, homem! Eu o encontrei na feira no dia que cheguei em Jerusalém. Você é um deles. Eu não sei do que vocês estão falando. Eu não conheço esse Jesus. Eu nunca estive com ele. Eu nunca estive com ele. Eu nunca estive com ele. Não, mestre. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristezas e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um hino, trazendo esperança ao aflito. Seu clamor Deus ouviu e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Sei então feliz, feliz. Lá na prisão um ruído surge, tu já ouviste outra vez, mas agora tua cela se abre e Jesus esperando está. E apesar de te ver abatido e teus olhos mostrarem temor, vem Jesus com ternura te abraça e te diz com amor ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi
a brilhar como uma luz de esperança. Abrigo aos desesperados que da morte em fuga estão. Problemas sempre encontrarás para resolver. A vitória nem tanto terás. Não há enfermidades ou luta que te possa de Deus afastar. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Você então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Olá, uma boa tarde, noite na paz de Jesus. Estamos em clima do grande sacrifício, esse musical maravilhoso. Vocês acabaram de ver, quem não viu, um pedacinho desse musical. Tem como base o sexteto, que canta porções dessa peça. E também Simão Cireneu, aquele que foi convocado para levar a cruz de Jesus. E todo esse sofrimento também é narrado do ponto de vista dele, da sua família, sua esposa, seus 2 filhos. Então, um trabalho maravilhoso. Eu sei que vocês têm orado nesses dias pelo que essa peça tem feito e ainda fará na vida de muita gente. Nós tivemos na quinta-feira uma apresentação especial, que eles chamam de apresentação exclusiva para Deus, ou seja, eles, depois de muito ensaio, eles então fizeram uma apresentação completa, sem plateia, exatamente com o intuito de oferecer a Deus o melhor, aquele momento especial. Sexta-feira também foi um tempo muito precioso. Tivemos uma superlotação aqui e a peça foi apresentada. Muitas pessoas fizeram uma decisão por Jesus. Soube também que pela internet houve... muitas pessoas estavam sintonizadas, houve uma boa frequência na net. Então, ontem também, outro momento muito especial. Acho que nós temos aqui, eu arriscaria, mais de 200 pessoas trabalhando, e se contássemos com toda a estrutura e apoio nos estacionamentos, logo ali na entrada, talvez quase 300 pessoas desta comunidade e de algumas outras igrejas co-irmãs que trabalham com a gente nesse grande espetáculo. Nosso sonho é que, quem sabe, no próximo ano, se a gente conseguir, nós tenhamos uma semana, talvez, de apresentação, que Fortaleza possa compreender o milagre de Deus, não só o milagre da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, que é o tema principal, mas o milagre da gente poder fazer isso com pessoas que são amadoras, artistas por natureza, porque Deus, pelo Espírito Santo, dá capacidade a essa turma de poder participar de forma tão brilhante. Então vamos continuar orando. Hoje nós temos um outro momento muito especial, e o pastor Edson já falou sobre isso. Eu vou
trabalhar um texto aqui com vocês durante um breve período de tempo para a gente poder sair. Pedimos a colaboração dos irmãos, não precisa mexer com as cadeiras, porque o povo vai ocupar novamente. A gente deve sair até o ponto em que eles cercam com um pano preto, porque os ingressos são vendidos, então evita de pessoas entrarem sem pagar ingresso, tomar o lugar daqueles que compraram, de pessoas que estão trazendo amigos para Jesus. Eu lembrei de uma outra coisa importante, e eu quero dar o aviso agora, só para ajudar. Todos os irmãos ouviram que se você veio para assistir o grande sacrifício no segundo momento, ou seja, a última apresentação, tudo bem, não mexa com o seu carro. Mas se você tiver que sair, aliás, for sair, só veio para o culto, por favor, nós pedimos a vocês que vão para o estacionamento, saiam pela rua Estocolmo, que é essa rua que sai aqui nessa direção, vai até a rua Estocolmo, lá vai entrar à esquerda, não entrem à direita, porque vocês vão pegar muito tráfego vindo da cidade, via BR, subindo a Rua do Cruzeiro. Vocês viram como essa rua está estreita demais, e então não tem condições. Nós vamos sair pela Rua Estocolmo, pega a esquerda, e a Polícia Rodoviária Federal se comprometeu com a gente de estarem ali, parando o trânsito para vocês saírem. Portanto, vai ser absolutamente seguro ou segura a saída pela Estocolmo. Aí você vai entrar à esquerda, descer o anel viário, pronto, passa por cima aí do viaduto, faz o retorno para quem vai para a BR, ou vai em frente para quem vai para Washington Soares, lá para aquela região, tá bom? Então nós vamos precisar muito da colaboração dos irmãos. É sempre gostoso um bate-papo depois do culto, mas nós podemos até impedir que as pessoas venham com um certo conforto para a última apresentação, se a gente não fizer isso com celeridade, ou seja, rapidamente e ordeiramente, para a glória de Deus. Nós estamos preparando o ambiente para os nossos amigos visitantes, então será um tempo bastante precioso. Vamos abrir comigo em Mateus, no capítulo 26, do livro de Mateus. Obrigado. Eu convido vocês a se colocarem em pé para a gente fazer a leitura. Mateus 26, versos 69 a 75. Ontem também eu recebi a notícia, eu acho que nós tínhamos quase 10, se não mais de 10 países que estavam assistindo. 600 computadores, ou mais de 600 computadores ligados, assistindo a transmissão direta. Então você que não assistiu, não comprou o ingresso, não deu certo, corre para casa, esquece o Fantástico e veja algo que é muito mais fantástico e muito melhor do que o Faustão, e você vai assistir. Eu assisti ontem pela internet, muito bom, muito bom. Então, acho que nós tínhamos mais de 10 países, e eu soube também que tem grupos inteiros que pegaram um telão e um projetor, sintonizaram lá, estão assistindo o grande sacrifício pela internet. Impressionante a participação das pessoas nesse sentido. Tá bom? Aproveitar aí, paciência comigo hoje, porque hoje é um tempo diferente. Só recomendando, próximo feriadão, a Polícia Rodoviária Federal está recomendando que a gente ande de faróis acesos no nosso carro. Farol baixo, aceso. Então nós, crentes em Cristo, vamos colaborar com a Polícia Rodoviária Federal. Que quando é para denunciar o que é errado, a gente denuncia. Quando é para colaborar ou elogiar aquilo que é bem feito, nós vamos fazê-lo como povo de Deus, isento politicamente de qualquer coisa, sem medo de denunciar aquilo que é errado e de colaborar com aquilo que contribui para bom andamento da nossa cidade, da nossa segurança. Amém? Povo de Deus, povo cidadão. Mateus capítulo 26, versos 69 a 75. A gente já viu a cena aqui.
Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: eu não sei do que você está falando. A primeira negativa de Pedro é uma espécie de faz de conta que eu não entendi. Hã? Como é? Estou entendendo. A primeira negativa, light, né? Aí diz, depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Gente, que terrível. Esse é Pedro. Verso 73, pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Já viram quando você está num lugar errado, assim, bem complicado, no meio de gente que não presta, fazendo o que não presta, e alguém lhe denuncia, diz: pô, tu é crente, é? Você espera aí, cara. Não, aí uns dizem: fui crente. Não, frequentei. Não, espera aí. Pedro. Aí verso 74 diz: aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Impressionante, em Marcos diz que Jesus nesse momento olhou para Pedro, fixou os olhos nele. Ainda mesmo em meio ao sofrimento e sendo julgado na casa de Caifás, Jesus ainda olha para Pedro com um olhar de misericórdia. E Pedro então sai, lembrou-se da palavra que Jesus havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar. Deus, misericórdia de cada um de nós. Misericórdia da nossa postura, Jesus. Quando o Senhor não teve vergonha de, mesmo sem merecer, entregar a sua própria vida aberta e publicamente por nós, teu servo Pedro, aquele que andara contigo, Senhor, acabou te negando 3 vezes. Tende misericórdia, Senhor, de nós também, que temos professado Jesus aberto e publicamente, mas quantas vezes nós mesmos, Senhor, nos abstemos, nos desculpamos, nos escondemos, simulamos, preferimos não dizer aberta e claramente, porque temos no nosso coração medo de sermos identificados com o Senhor dos Senhores, no seu sofrimento, na sua luta. Quando temos que andar na contramão, Senhor, do mundo, da moda, dos amigos. Pai, eu quero te pedir hoje à noite, em nome de Jesus, a tua igreja aqui reunida e aqueles que nos ouvem, que possamos nós, crentes em Cristo Jesus, aprendermos com esta lição da história de Pedro, como é impossível, Senhor, seguirmos Jesus de longe. É preciso que tenhamos uma identificação clara com o Senhor dos Senhores, na sua glória, mas também na sua ignomínia, no seu triunfo, mas também no seu sofrimento, Senhor. Amadurece a igreja de Jesus, amadurece o teu povo, Senhor, para que sejamos intrépidos, para que não nos envergonhemos da tua palavra, da tua cruz, do teu sangue derramado, do teu evangelho puro e simples pregado, Senhor, da sabedoria da cruz. Faz-nos, Senhor, mais corajosos, mais dispostos, Senhor. Pai, esta é a minha oração hoje à noite, que o Senhor instile na mente e no coração de cada um aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração por esta mesma palavra. Coragem, Senhor, de pregar a Cristo, de amar a Cristo,
de proclamar a Cristo, até de morrer por Cristo. Faz isso, Senhor. Levanta a tua igreja. Devolve, Senhor, a cada um de nós o primeiro amor e a capacidade de sermos, para a glória de Deus, cristãos autênticos, Senhor. Seguidores de perto, não de longe. Ensina-nos, Senhor, através desta lição de Pedro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Talvez a pergunta hoje à noite é: o que é que nos afasta de Cristo? O que é que nos mantém longe dele? Em preparação para o grande sacrifício, Jesus teve que amargar a decepção do discípulo que o negou covardemente. Não bastaram os inimigos, não bastaram as acusações improcedentes, já não era suficiente um traidor no meio de Jesus, e no momento mais crucial, quando talvez eles precisavam de alguém para se identificar com ele, para estar ao lado dele, acontecesse o que acontecesse, Pedro deveria estar ali pronto e prestes, até a morrer com Cristo. Mas Jesus sofre mais uma decepção. Pedro, embora íntimo, mesmo estando tão perto, mostrou-se distante, indiferente ao seu mestre e Senhor Jesus. Olha, Pedro era muito próximo de Cristo. Primeiro, ele foi um dos primeiros apóstolos, ou primeiros discípulos, primeiro dos discípulos a serem convocados por Jesus. Mateus capítulo 4, verso 17 a 19, mostra como Jesus foi convocando os discípulos, e Pedro um dos primeiros, Simão chamado Pedro. Em segundo lugar, Pedro viu a cura dentro da sua própria casa, logo no início do ministério de Jesus, em Mateus capítulo 8. Em Mateus capítulo 14, Pedro experimentou algo extraordinário. Andou por sobre as águas, viu o mestre chegando, temeu, mas ao mesmo tempo teve coragem, quando identificou Jesus, e andou por sobre as águas, até um momento de vacilo, quando ele olhou para as ondas, ao invés de olhar para Jesus, e Jesus o levanta pela mão, e Pedro experimenta o poder de Jesus, a glória de Jesus. No monte da transfiguração, lá estava Pedro, no monte com Moisés e Elias. Pedro ali num lugar íntimo, Pedro, João e Tiago, no lugar mais íntimo, no momento de glória, Pedro estava ali com Jesus. Portanto, não se tratava de um discípulo distante, de alguém que nem se conhecesse o nome ou coisa parecida. Pedro era conhecido, era íntimo do Senhor, mas no momento mais crucial, percebeu-se o distanciamento de Pedro. Estava próximo, como aquele filho próximo do pai, mas que não teve sensibilidade como o filho pródigo que se afastou e voltou arrependido. Eu fico pensando em nós, que nos convertemos a Jesus há 10, 15, 20 anos atrás, e naqueles primeiros dias o nosso coração pulsava de amor por Jesus, éramos capazes de enfrentar qualquer coisa por Cristo, o revés da família, a gozação dos amigos, mas parece que o tempo foi passando e a gente foi se familiarizando com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, com a igreja de Deus, e o nosso coração foi ficando assim um pouco empedrado, empedernido, um pouco duro, e a gente começa agora a se distanciar de Jesus, mesmo estando perto. Não temos mais o fogo do primeiro amor. Eu acho que foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Ele nega de forma crescente. Primeiro fingiu não saber. Depois disse: eu não conheço esse homem.
Em seguida diz, e se amaldiçoa e jura, ou seja, veementemente nega que conhecia Jesus. A pergunta é, o que é que levou Pedro a negar o Senhor? Como é que alguém que demonstrara tanta fé, tanta intimidade, podia ter chegado a tal ponto? Quais influências fizeram mudar o seu comportamento? Seríamos nós vulneráveis também a essas mesmas influências? O cenário, vocês já conhecem. Depois de abandonado pelos seus discípulos, porque eles fugiram, está aí no verso 56 do mesmo capítulo, Jesus foi conduzido à casa do sumo sacerdote Caifás, onde escribas e anciãos estavam reunidos. Era um local amplo, muito amplo. Hoje ainda em Jerusalém é possível visitar onde possivelmente, o local em que possivelmente aconteceu este tribunal, onde Jesus foi julgado. Eu digo possivelmente o local, porque o fato está registrado na Bíblia. Então era um local amplo o suficiente para acompanhar o fim, pois o texto diz que Pedro resolve seguir Jesus de longe. Não tem como. E aqui está, em nome de Jesus, você, meu amado irmão, minha amada irmã, não tem como seguir Jesus de longe e não ser contaminado pela incredulidade, pela negação, pela influência do que está lá fora, pelo conforto de estar à distância, a ponto de esfriar o teu relacionamento com Jesus e com o próprio Deus. Não tem como. Seguir Jesus de longe é uma furada. Infelizmente, há muitos dentro da própria igreja de Jesus que se mantêm à distância, na periferia, preferem não se identificar, não vestir a camisa, não ostentar a marca de Cristo em sua vida, sua linguagem, seu comportamento, sua identidade. Por várias vezes aqui eu tenho dito a vocês que os muçulmanos, por motivos muito mais fúteis, escusos e errôneos, eles são capazes de dar a sua vida pelo Deus que eles acreditam, pela causa defendida pelo seu profeta. Por muito menos, muçulmanos se debruçam no meio da rua, beijam o chão, colocam a testa no chão, seja qual for a hora, o horário. Poucos são os crentes que, ao vestirem um paletó, uma gravata, colocarem uma roupa social para o trabalho, são capazes de pausar na hora do almoço, nos intervalos devidos, para se identificarem com Cristo. Poucos são os que colocam a marca do nome de Jesus nas coisas que pertencem. Poucos são aqueles que de fato têm coragem de convidar uma pessoa para conhecer Jesus de perto, porque o coração pulsa por Cristo de perto, mais de perto. Aliás, se você também tem chegado ao Evangelho esses dias, se você tem chegado à igreja, se você tem frequentado uma igreja evangélica, não siga Jesus de longe. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, esta era a minha intenção. Aliás, a segunda. Na primeira eu fui convidado, entrei, não gostei, zombei, saí, chateado, porque eu não queria nada com Jesus e nem com a palavra dele. Na segunda vez que eu entrei, numa quarta noite, foi para sentar longe e ficar ali atrás para ver se tinha algum motivo de zombaria daquele homem que falava ali na frente da palavra de Deus. Eu tentei ficar ao longe, mas o Espírito de Deus que conhecia o meu coração, tocou no meu coração lá atrás. Não precisou apelo nem absolutamente nada, porque o Espírito entrou, me convenceu naquela hora de que aquela posição minha era uma posição de morte, não de vida. E pela misericórdia, Jesus queria me dar vida. O Espírito me convenceu da minha distância, do meu pecado. Eu não tive outra coisa, outra alternativa, senão me levantar lá atrás no culto e dizer: pastor, para de pregar, eu quero falar. Ele disse: pode vir aqui, meu filho. Eu falei para a congregação: eu não estou entendendo nada, mas eu quero entregar minha vida a Jesus agora. 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 Glória a Deus. Ninguém precisou
perguntar, nem pedir, nem chamar, nem apelar, foi o próprio Deus. E de lá para cá, amados, tem sido uma luta, manter-me coerente com o Cristo que me amou incondicionalmente e me levou à cruz do Calvário. É uma luta para todo mundo, como foi uma luta para Pedro naquele momento, porque foi muito mais confortável, muito mais tranquilo, muito mais agradável estar se aquentando ao fogo, se aquecendo ao fogo, ao invés de entrar no fogo da condenação que estava sobre Jesus naquela hora e se identificar com ele, custasse o que custasse. Pedro trazia consigo traços de um caráter ainda não restaurado, pois embora fosse eloquente, embora fosse presente, embora fosse líder, embora fosse apaixonado pela causa, abria a boca para dizer uma série de coisas do tipo, estou contigo, arrancou a orelha do outro naquele momento para defender a causa, num momento qualquer. Pedro dizia coisas espetaculares, mas ao mesmo tempo negava de forma profunda, dado a instabilidade daquele homem. Pedro, presente, líder, apaixonado, foi traído. Eu quero sugerir por 4 coisas hoje à noite. Primeiro, ele foi traído pelo orgulho pessoal. Segundo, ele foi traído pela indolência. Terceiro, pela covardia. Quarto, pelo mundanismo. Pedro foi traído pelo orgulho. O que quer dizer isso? Ele mesmo disse, em Mateus 26, 31 a 33, que ele jamais negaria Jesus. Ele disse, ainda que todo mundo lhe negue, Senhor, eu jamais lhe negarei. Jamais. Ainda que todos lhe neguem, menos eu, Senhor. Lê do engano, orgulho próprio, autossuficiência, de achar que pode ser o bom na base da sua boa vontade, do seu conhecimento, ou pelo fato de simplesmente andar perto de Jesus. Autossuficiência precede ruína. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Não seja presunçoso, meu irmão. Você depende da graça de Deus e da misericórdia de Deus para continuar firme, lutando pela fé evangélica, se identificando com Jesus. 1 Coríntios 10, 12 diz, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não seja presunçoso, como Pedro disse. Todo mundo pode errar, menos eu. Baseado em quê? Na sua força, na sua autojustiça? Anos mais tarde, Pedro, depois de amadurecido, lá na frente, na sua epístola, no capítulo 5, verso 5 de 1 Pedro, ele diz, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Pedro aprendeu humildade da forma mais dura, da forma mais difícil. Ainda no verso 6 de 1 Pedro 5, Pedro diz, portanto humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno. Humilhe-se, seja um dependente de Deus, seja uma eterna criança que não pensa que aquilo que você faz no automático, que aquilo que você é no automático, que a sua vida acontece dia a dia no automático, sem a mão poderosa de Deus. Cada dia, meu irmão, acorde cedo, dê graças a Deus e glória a Deus. E pense, Senhor, Tu és o meu sustentador. Eu não poderia falar, nem andar, nem trabalhar, nem ter o que tenho, nem ser o que sou, não for a graça e a misericórdia de Deus. O Senhor é quem me sustenta. Aleluia. Pedro teve que aprender do jeito mais difícil, mais duro, vergonhoso. Porém, você não precisa passar por isso.
Enquanto é tempo, vamos nos despir do orgulho e nos revestir da humildade que depende dele e não de nós mesmos, para permanecermos firmes em Cristo, juntinhos uns aos outros, nos submetendo à igreja de Jesus, nos submetendo ao grupo pequeno, nos submetendo a sermos ministrados por irmãos mais simples na fé, e compreendermos que aquilo que nós sabemos em Cristo vale o quanto nós imitamos a Cristo naquilo que sabemos, e aí sim podemos ajudar outras pessoas também a imitarem Jesus tal qual nós. Pedro foi traído pelo orgulho, Pedro foi traído pela indolência. Lá em Mateus capítulo 26, Jesus vai no Getsemane, no momento mais crucial, mais doloroso, mais dolorido. Enquanto Jesus ora, os discípulos dormem. Jesus volta novamente, agonia, agonia, agonia. Senhor, passa de mim, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas Jesus disse, seja feita a tua vontade, não a minha. O cálice que ele estava dizendo era o fel amargo dos meus pecados e dos seus pecados. Como disse aqui o nosso sexteto em canção, ele já pagou o preço, foi perdoado. Você pode ser feliz, mas o fel amargo dos pecados, Cristo teve que beber. A culpa que viria sobre mim, a morte que eu deveria morrer, Cristo morreu por nós. Nós não podemos tirar isso da nossa frente em nenhum momento, para acharmos que somos bons crentes, bons líderes, bons pastores, porque nós fazemos por onde, porque nós temos capacidade, porque nós temos intimidade. Intimidade não, é a graça, é a pura graça de Jesus. Por isso nós temos que depender dela todo o tempo, para a gente se identificar com Ele, tanto na glória quanto na ignomínia, tanto no momento de maior felicidade, quanto o momento de maior sofrimento. Mas Pedro estava dormindo, indolente, não estava de prontidão, e a nossa indolência vai fazer a mesma coisa, se nós formos pegos despreparados para aquilo que está acontecendo hoje ao nosso redor, o que está acontecendo no mundo, as maquinações desse mundo que jaz no maligno, contra a família, contra o indivíduo, contra o gênero normal, homem e mulher, as armadilhas que existem contra a família, para esfacelá-la, para acabar com ela. No futuro nós vamos ter indivíduos que não sabem direito quem é a mãe, nem quem é o pai, nem quem é avô, nem avó, ninguém mais saberá quem é quem, porque a sociedade está desfazendo, acabando, arrasando com o modelo de família. Você não pode dormir, meu irmão, e deixar que isso entre dentro da tua casa sem nenhuma resistência, que entre dentro das escolas públicas sem nenhuma resistência. As pedras estão clamando por aí, dizendo que absurdo, enquanto o povo de Deus abre a televisão, abre a internet, abre tudo dentro de casa e deixa o lixo entrar de todo jeito. Indolência. Enquanto Jesus continua à direita do Pai em majestade, mas sofrendo com esse mundo mau e aguardando aquele momento precioso, nós estamos aqui nos deleitando nas coisas boas que o mundo tem para oferecer, e permitindo que o mundo adentre, não, sem indolência. Anos mais tarde, Pedro recomenda diligência. Olha o que ele diz em 1 Pedro 5, 8 e 9, sejam sóbrios, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permaneçam firmes na fé. Saibam que os irmãos de vocês têm em todo o mundo passado pelos mesmos sofrimentos, a perseguição de quem quer viver piedosamente, o jovem que quer ser casto, o marido que quer permanecer fiel, o indivíduo que quer fazer o que é certo no trabalho, vai sofrer perseguição, porque o mundo está do avesso. Vigiem, sejam sóbrios, é a recomendação de Pedro, depois que ele apanhou muito, e teve que ser humilhado, quando negou Jesus. Deixa de orgulho, deixa de indolência,
Seja diligente no crescimento, na graça e no conhecimento de Jesus. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 1, 5 e 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais e mais para consolidar o chamado de vocês. E que vocês possam ser encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis nesta geração corrupta. Nossa negação aberta ou velada de Cristo e nossa omissão procedem de um coração frio, de uma mente despreparada para testemunhar ou defender a fé que temos em Cristo Jesus. Pedro foi traído pelo orgulho. Pedro foi traído pela indolência. Dormiu no ponto. Não estava preparado para aquele momento. Mas também Pedro foi traído pela covardia. Ele preferiu acompanhar Jesus de longe, ele não quis identificação. Pedro ainda seguia Jesus, mas de longe. Mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. De longe, de longe. Quando eu era mais jovem, lá em São Paulo, na Zona Norte, eu acho que eu já contei isso aqui várias vezes, aquele bairro, aquele trecho em que eu morava, tinham 3 gangues. A gangue da Tanque Velho, a gangue da Nascente, a gangue da Capelinha. Chamava de gangue, ninguém andava matando todo mundo, mas eram 3 grupos rivais. Só que para ir para fora do bairro, eu tinha que passar pela gangue da Capelinha. Para descer, para ir para outro canto, eu tinha que passar pela gangue da Tanque Velho. E eu me lembro quantas vezes, descendo com uma certa intrepidez, para dizer, cara, eu tenho que ir. E os meus amigos comigo, e beleza. Mas o primeiro sinal do adversário na esquina, com algum pedaço de pau na mão ou coisa parecida, era fácil, era só olhar para trás e não tinha mais ninguém. Eu olhava e dizia, cadê os caras? Voltaram. Quantas vezes? Eu tive um amigo. Era um amigo até estranho, porque a gente, além de ser muito amigo, a gente brigava muito. Quantas vezes eu entrei em casa com a cabeça, um furo daqui para cá, rasgado, porque ele jogou um pedaço de pau na minha cabeça. Um dia meu pai ia saindo de casa e eu brigando com esse rapaz na frente da minha casa, e ele jogou um tijolo, quase pega no meu pai. Quando eu entrei, meu pai saiu e o tijolo pegou no meu pai, quase pega nele, no pobre do meu pai. Não tinha nada a ver com isso, um sergipano desse tamanho aqui. Mas esse camarada era de fato meu amigo, porque tanto eu apurrinhava ele demais, quanto ele me apurrinhava, e aí a gente trocava essas carícias de infância. Hoje o negócio é diferente, na minha época era diferente. O cara metia a baladeira no outro, chutava o outro. Mas uma coisa eu sei, eu posso contar aqui as inúmeras vezes em que eu me vi numa situação de perigo. E quando eu olhava para trás, todo mundo tinha corrido, menos o Cláudio, meu amigo. Não sei nem se ele está vivo ou se ele está me vendo em algum lugar aí. Diga aí, Cláudio. Aqui eu duvido você jogar pedra em mim. Não pega. Só faltava. Mas o Cláudio estava comigo todo o tempo. Amigo leal, amigo fiel, amigo de todo o tempo. Nós saímos os dois, às vezes, arrebentados. Tomamos uma surra grande, mas os dois juntos saímos com cara de vitoriosos. Todo ralado. E de vez em quando a gente dava umas boas também, e vamos para lá e vamos para cá, mas o Cláudio não abria jamais. Amigo de verdade. Pense em alguém que de fato é amigo de verdade de Jesus, que o tem como amigo e que não abre mão. Pedro foi covarde, foi orgulhoso, foi indolente, mas ele foi também covarde. E às vezes nós somos assim também. Quando Jesus se tornou impopular, quando ser crente em Cristo é uma coisa não muito popular, você troca de nome ou troca de identidade.
Eu não sei se eu contei para vocês há uns dias atrás, eu resolvi que eu faço isso muito pouco na minha vida, mas de vez em quando vamos fazer. Aí eu comprei um carrinho 2006, e o camarada comprou, e tinha umas outras coisas que eu tinha feito, tá, pai, manda fazer aí um financiamento rápido. Aí veio a notícia lá do outro lado. Financiamento foi negado. Por quê? Porque a financeira Bradesco não financia para pastor. Aí ele disse, não, mas você... Aí um outro amigo disse assim, rapaz, é fácil, você troca o nome. Bote administrador. Eu disse, olha, vocês nunca me viram assinar o meu nome com PR na frente. Eu assino meu nome, é Armando, e às vezes até com A minúsculo. Eu não quero título de coisa nenhuma. Eu não sou pastor, eu estou pastor. Pastor é uma função para mim mais do que um ofício. Embora Deus tenha me dado autoridade sobre esse rebanho delegada por vocês mesmos, pela unção, pela palavra, pela imposição de mãos. Mas eu não carrego isso, eu não tenho um anel especial, não tenho uma roupa especial. Quando me pede um cartão, eu disse, eu não tenho cartão. Meu cartão é João 3,16, quer? Tem cartão, cartão do pastor. Tenho cartão. Mas o camarada negar um financiamento, porque o cara é pastor. Você nem se dignou, meu amigo, a olhar a minha ficha corrida. Se tem alguma coisa, Cristo já pagou, mas não tinha não, viu? Pode pesquisar. Eu fiquei, agora não vou mudar meu nome. O que é que você faz? Eu sou pastor de ovelhas. Pastor? Sou pastor. E eu vou lá negar? Não vou não. Você é crente em Cristo? Sou crente em Jesus. Você é discípulo de Jesus? Tua fala te denuncia. Amém, você entendeu bem. Eu sou crente em Cristo Jesus. Então você não transa, não faz. Não, eu transo sim com a minha mulher. Isso não é segredo, né? Porque eu tenho 2 filhas e continuo saudável e ela linda desse jeito, né? Não há quem resista. Ela vai me puxar a orelha em casa. Mas percebe? Não, quer dizer que você é crente, você não vai, não entra, não faz, não sei. Não, rapaz, sai fora. Eu sou crente. Dá a cara logo, diz logo quem você é, identifique-se rapidamente, deixa de covardia, abra a boca. Outra semana eu disse para vocês aqui, para desse negócio, Deus, fale Deus, genérico, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fale no nome de Jesus, porque Deus Pai quis que o nome do Filho fosse exaltado acima de todo nome. Isso é plano da Bíblia, presta atenção meu irmão, minha irmã. Quando alguém lhe disser, que maravilha, você diz, eu fiz isso por Jesus. Agradeça a Jesus. Porque o plano de Deus Pai é que o Filho seja exaltado acima de todo nome, e quem nos dá esse poder para que isso aconteça é o Espírito Santo de Deus que em nós habita. Sem covardia, não siga de longe. Assim fez Pedro. Porém, quando Jesus se tornou impopular, ele fica distante o suficiente para não ser identificado com Jesus, nega Jesus numa crescente e vergonhosa negação. Nesse instante, o galo cantou, anunciando o cumprimento do que Jesus havia dito, verso 74. Anos mais tarde, Pedro nos exorta a glorificar a Deus ousadamente. Olha o que ele diz, 1 Pedro 4,16. Contudo, se você sofrer como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Amém? Menina, não tenha vergonha. Sou, e daí? Sou e não abro mão. Menino, não abra mão de se identificar como crente em Cristo Jesus. Agora é bom que você não seja indolente, que você não seja preguiçoso, que você não seja um indivíduo que não cuida bem das suas coisas, porque aí você vai ficar com uma identificação horrível. Mas não tenha medo.
E procure andar de forma a glorificar o nome dele em tudo, em tudo. Do que temos vergonha, quando se trata de sermos identificados com Cristo, da Bíblia, da nossa alegria. Você tem vergonha do nosso novo cântico? Tem vergonha da virgindade, da fidelidade conjugal? Você tem vergonha de sermos homens e mulheres? Você tem vergonha de não ter o hábito de assistir o BBB? O Big Brother? Você tem vergonha de não frequentar lugares escusos? Eu não tenho. Eu não preciso. Pedro então foi traído pelo orgulho, pela indolência, pela covardia e por último, pelo mundanismo. Essa palavra mundanismo é só pela situação que Pedro estava vivendo ali. Presta atenção. Diz o texto que ele sentou-se ao longe. Marcos capítulo 14, versos 67, fala que ele ficou próximo ao fogo. Ele quis procurar um lugar de conforto, enquanto Jesus apanhava, enquanto Jesus era julgado injustamente, ele procurou um lugar para se aquecer, conforto pessoal. O mundo começou a se tornar propício, confortável, a posição de conforto, onde ele se aquece e busca aquilo que o fogo do mundo tem para oferecer. A preferir estar próximo, perto, gritando e dizendo, eu também sou um deles. Ele foi influenciado. Pedro tentou seguir Jesus a meia distância, sem compromisso com seu sofrimento e humilhação. O fogo que aquecia o corpo, queimava as esperanças e produzia cinzas, incapazes de aquecer o coração, a paixão por Cristo, a comunhão com o Senhor, que suportava naquela hora, tudo por amor a Pedro. Amados, quando você flerta com o mundo, quando você se enamora das coisas que estão ao seu redor, sejam homens, mulheres, bens, posição, títulos, academicismo, conquistas pessoais, símbolos de status, que lhe dão conforto. Quando eu ouço crentes falando sobre esses símbolos de status, me dá uma tristeza. Porque o símbolo maior que nós podemos ostentar é como aquele cântico diz, eu tenho a marca de Cristo em mim. Esse é o status maior, ser filho de Deus, ser servo de Deus. Mas Pedro estava buscando outro tipo de status. E esse fogo que aquecia o corpo dele, queimava suas esperanças, produzindo cinzas incapazes de aquecer o coração, a paixão por Cristo, a comunhão com o Senhor, que suportava tudo por amor. E ao flertar com o mundo, você não sairá sem as marcas do pecado e da morte. 1 Coríntios 15, 33 diz, é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Provérbios 6, 27 a 29, falando daquele moço insensato, diz, pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo, sem consequência. É assim que acontece. Você começa a ter relações erradas. Você começa a gerar filhos de todo lado, de todo jeito. Isso vai lhe queimar, isso vai lhe pegar. Você sai chamuscado quando você se aproxima daquilo que o mundo tem para oferecer. Anos mais tarde, Pedro alerta que nós não somos deste mundo. Ele diz, somos peregrinos e forasteiros neste mundo, mas vivendo no padrão do reino de Cristo. 1 Pedro 2, 11 e 12 diz, amados, insisto, em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, entre aqueles que não creem, de maneira exemplar,
para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha o que Pedro está dizendo. Depois de ser chamuscado pela chama da distância e do conforto de seguir Jesus de longe, Pedro depois, na frente, restaurado, reconduzido ao seu apostolado, perdoado por Jesus. Pedro diz: vocês têm que agir como estrangeiros e forasteiros neste mundo. O nosso lar não é aqui. A nossa pátria é celestial. O nosso governo, o nosso rei não pertence a esse mundo, pertence a um outro mundo. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Nós somos filhos de um rei, cujo nome está acima de todo nome. Um reino espiritual, de paz, de alegria, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio, de busca do bem das pessoas e não no mal das pessoas. Pedro ainda diz mais tarde: enquanto vocês aguardam os novos céus e a nova terra, que vocês sejam achados em paz, sem mácula e irrepreensível. Ou irrepreensíveis, segundo Pedro 3, 13 e 14. Tem uma coisa que me marca nesse texto, principalmente lá em Lucas 22, 61. É que naquela cena, Jesus ainda sofrendo ali já o castigo sobre o seu próprio corpo, ele fita os olhos em Pedro. Ele olha para Pedro. Ele olha para os olhos de Pedro. É como se Jesus estivesse olhando para você agora. Ele sabe onde você está. Ele sabe qual é a distância em que você está. Ele sabe o quanto você tem de verdade estabelecido um compromisso com Ele. Ele sabe. E a despeito da negação, a despeito da evidência, a despeito da profecia do galo que canta, Cristo olha com um olhar de misericórdia para Pedro, como quem diz: Pedro, mesmo assim, eu te perdoo. Irmãos, isso é comigo, isso é com você também hoje à noite. Jesus olhando para você como se estivesse olhando para Pedro novamente. O olhar perdoador de Jesus foi suficiente para confrontar Pedro, ao contrário de Judas, que tem uma espécie de remorso porque o plano não deu certo. Tem gente que se arrepende da coisa errada que fez porque não deu certo. Rapaz, eu me arrependia porque deu tudo errado. Ele não se arrependeu porque aquilo que intentou fazer era errado. Ele se arrependeu porque, tendo intentado fazer o mal, não deu certo. Porque se tivesse dado certo, era capaz dele dizer: graças a Deus, deu certo, está vendo? Não é assim que nós fazemos? Jesus olha para Pedro, um olhar de misericórdia, como Ele olha para mim, como Ele olha para você hoje. E reconduz a mim e a você ao chamado, como Ele fez com Pedro depois da ressurreição, perguntando: você me ama mais do que este? Sabe por quê? Porque Pedro, depois da morte de Cristo, voltou para o velho negócio. Ele disse: vou pescar. Um homem que tinha sido chamado da pesca para ser pescador de homens, pescador de almas, pescador de vidas. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, sem crer na ressurreição, estava tão distante que não cria no poder de Deus para ressuscitá-lo dentre os mortos. Pedro volta ao velho negócio. Mas Jesus mesmo assim vai lá, não repreende, prepara uma ceia na beira da praia, come com seus discípulos e diz: Pedro, você é capaz de me amar mais do que estes? Estes o quê? Peixes, amigos, discípulos? E talvez a pergunta hoje à noite para você e para mim
para a gente poder medir quão distante nós estamos, é Jesus perguntando com aquele olhar de misericórdia: querido, você me ama mais do que aquela pessoa que você tanto coloca como primeiro lugar, em primeiro lugar na sua vida, que você tanto prioriza? Você me ama mais do que os bens que você possui e corre atrás todo o tempo? Você me ama mais do que o quê? A sua própria pessoa, a sua própria vida? Você me ama mais do que a fulana ou Beltrano? Você me ama mais do que o quê, Pedro? Pedro, apacenta minhas ovelhas. E aí Pedro é reconduzido novamente, porque Jesus acredita, ele acredita na ação poderosa do Espírito nos corações que se voltam para ele. Então hoje é um tempo especial. Depois de arrependido e restaurado, Pedro alerta a que não caiamos da nossa firmeza em Cristo. Segundo Pedro 3, 17 e 18, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele glória, agora e para sempre. Amém. Pedro, amadurecido pela dolorosa experiência, deixa-nos um alerta quanto ao orgulho, indolência, covardia e mundanismo. Ao mesmo tempo que nos estimula a humildade, diligência, buscar a glória de Deus e vivermos como estrangeiros e peregrinos neste mundo. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas o olhar misericordioso e perdoador de Jesus o fez chorar amargamente e buscar no arrependimento a sua pronta restauração. E chegou a nossa hora. Qual é a distância que você tem mantido dessa identidade com o Senhor da cruz do Calvário? O quanto desse conforto que te mantém de longe, sem muito compromisso, o quanto desse conforto tem secado os teus olhos, acabado com a tua paixão por Cristo? Hoje à noite eu quero deixar um convite para você em nome de Jesus. A que você responda a pergunta colocando aí o sujeito que você imagina. Irmão, irmã, se Jesus perguntasse: você me ama mais do que ele, ela, esta coisa, aquela coisa, qual é a sua resposta? Pedro de bate pronto disse: não, Senhor, tu sabes que eu te amo. Da boca para fora, Jesus pergunta de novo, 3 vezes, porque ele sabia que era muito fácil dizer com os lábios o que nós cantamos aqui dominicalmente, mas como é complicado viver isso amanhã, depois e depois. Mas hoje à noite basta um compromisso nosso, basta um compromisso pessoal. E eu quero, em primeiro lugar, convidar você que é crente em Cristo Jesus hoje à noite, a que num gesto simples, ninguém precisa saber do que se trata, mas para você poder dizer assim: eu quero me identificar com Jesus naquele ponto da minha vida. Eu quero me aproximar dele, me identificar com ele nos momentos mais difíceis. Eu quero poder testemunhar com a minha vida, com o meu comportamento e com a minha boca. Eu quero ter coragem para vestir a camisa que traz o sangue de Cristo. No sentido figurado, eu estou dizendo, é claro, que fala abertamente da morte, sepultamento e ressurreição, que vive os princípios do Evangelho de Cristo. Se você quer fazer isso hoje à noite, como um gesto, eu me coloco aqui agora em pé, e peço que você também faça isso em nome de Jesus. Fique de pé, irmão. Todos os discípulos abandonaram Jesus naquela hora crucial. Pedro seguiu de longe.
O olhar de Jesus está sobre você, meu irmão, sobre a minha vida hoje à noite. E esta semana, eu tenho certeza, nós seremos provados de muitas formas, de muitas maneiras. Nós não queremos nenhum fanatismo, mas queremos uma postura sóbria, lúcida, sábia, de alguém que diz: eu sou de Jesus. Eu me identifico com Jesus Cristo, o homem de Nazaré, o Messias, o Salvador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quero oferecer o meu coração para que Ele reine de verdade. Quero oferecer a minha mente para que as palavras dEle imperem, tomem conta. Quero oferecer a minha casa, quero oferecer os meus bens, quero oferecer tudo que tenho e sou a este Jesus que me amou e morreu por mim. Reconheço que sou forasteiro, não pertenço a esse mundo. Me faz viver aqui, Senhor, tendo como se não tivesse, não tendo como se tivesse todos os tesouros, porque o Senhor está comigo. Dá coragem a esta igreja, Senhor, para enfrentar os dias maus, as lutas e as dificuldades, para não deixar Jesus só porque teve uma decepção aqui, outra acolá. Dá a este povo, Senhor, coragem, humildade, motivação correta, para viver e morrer por Cristo Jesus. E ainda quero perguntar, se tem alguém aqui nesse auditório que talvez pela primeira vez, aberta e publicamente, está dizendo: eu tenho seguido Jesus de muito longe, mas hoje à noite eu quero recebê-lo como meu Senhor, meu Salvador. Eu quero crer no seu sacrifício capaz de me perdoar de todo pecado. Hoje à noite eu me identifico com Jesus aqui nesse lugar, no meio de todo mundo. Tem alguém aí, coragem para dizer, primeira vez? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão aí, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, pode aplaudir. Lá atrás, estou vendo. Mais alguém? Glória a Deus, estou te vendo lá. Aleluia, aleluia. Nós vamos encerrar o nosso culto hoje à noite. Que Deus os abençoe. Que vocês sejam integrados ao corpo de Cristo, igreja de Cristo. Vão até o espaço conexão, aqueles que levantaram a mão, e que sejam conduzidos também pelos amigos que os trouxeram. Deus os abençoe, tenham uma boa semana na paz do Senhor.